Boa noite, igreja, paz. É muito bom estar aqui. Eu estive ontem aqui pregando para os jovens e foi uma bênção. Eu queria fazer um momento antes. Vou pedir para você abaixar sua cabeça e aí você esquece um pouco dos problemas que você tem lá fora. E eu quero te convidar a pensar um pouco o que te trouxe aqui hoje. O que te trouxe hoje quando você pensou, hoje eu vou pro culto? Aí o Naldo orou aqui na intercessão, falando de quantos casos a gente tem de pessoas enfermas aqui na igreja, né, nesse tempo, e a gente repreendeu tudo isso. E nós cremos que eles serão curados. Mas esse dia chuvoso, quando você pensou em vir para cá, o que eu quero te perguntar nessa noite, que você confronte o seu coração, o que te fez sair de casa hoje? Qual foi o que você pensou, o que passou pela sua cabeça na hora que você saiu de casa? Foi, eu vou adorar a Deus, eu vou lá para ver meu amigo, eu vou para ver meu irmão, eu vou porque o pastor, senão o pastor briga. O que foi que te fez sair de casa hoje? E eu quero te dizer que se em nenhum momento passou, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o meu amado, pode ser que você saiu pelo motivo errado. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre o primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Pode abrir os seus olhos, a gente vai para a palavra. Pode abrir a sua Bíblia, pode mandar ali, Pedrão. A gente pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4. A gente vai ler. Mas antes eu quero abordar sobre isso, sobre o primeiro amor. A perda do primeiro amor, ela é uma situação que muitos cristãos passam. E eles se deparam diante da jornada. Por muitas vezes, a falta de compreensão sobre alguns pontos referentes ao nosso coração faz com que venhamos reagir de uma forma equivocada a essa frase, a isso, a esse primeiro amor. Talvez a pergunta mais gritante que tenha no seu coração em uma situação, ela pode ser: o que é o primeiro amor? E depois disso, quando você vai pensando, pode vir uma nova pergunta: primeiro amor é o que temos quando a gente se converte? Ô Naldão, vou precisar daquele papelzinho. Primeiro amor é aquilo que a gente tem quando a gente se converte? E aí, se você está passando por isso, a próxima pergunta pode vir para você por que eu perdi o primeiro amor? Qual foi o motivo? E no final você pode chegar à pergunta que se relaciona com a ordem de Cristo, que a gente já vai ler, que é: como eu volto para o primeiro amor? O que eu tenho que fazer para alcançar o primeiro amor de novo? Então, por causa disso, a gente vai ler Apocalipse 2, do 4 ao 5, que diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É a mesma versão? Isso aí. Valeu, Pedrão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, o Naldo já orou aqui, mas eu quero orar mais uma vez. Pai, que nada que sair da minha boca nessa noite venha do homem, Senhor, mas que venha direto do seu trono, Pai. Deus, eu sou um servo, um instrumento em suas mãos, Pai, que eu possa passar a palavra que o Senhor entregou ao meu coração, sem acrescentar e sem tirar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me passou, Pai. Essa é a minha oração, que possa produzir frutos, Senhor, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, o que a gente leu aqui foi uma exortação de Cristo à igreja de Éfeso. No final do primeiro século, João escreve as revelações que recebeu quando estava exilado na ilha de Patmos. Era durante o governo de Domiciano, que mandou João ficar isolado em uma ilha. Então ele escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor sob a ordem de Cristo, sobre a revelação de Cristo. Sendo a primeira carta, ele escreveu para a igreja de Éfeso. Se você não conhece a igreja de Éfeso, no começo da história da igreja, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito relevante. Foi uma igreja rica, foi uma igreja que expandia o evangelho, cresceu demais. Foi uma igreja que logo cresceu muito.
Paulo foi quem fundou essa igreja, quem esteve à frente dela, mas João, mais para frente, também foi o pastor, esteve sobre o comando dessa igreja. Então, a cidade ela era a mais importante da província romana, da Ásia. E nela havia o templo de Diana e também havia se tornado o centro bancário mais importante da época. Ou seja, Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. E tinha uma igreja muito grande lá também. Devido a todos esses fatores, os efésios eles eram independentes. Porém, quando Paulo escreve a carta por volta de 60 depois de Cristo, ele afirma que essa igreja era conhecida pela fé e pelo amor aos irmãos. A igreja de Éfeso era uma igreja que praticava aquilo que Jesus tinha ensinado. Era uma igreja de fé e que amavam uns aos outros. Então a gente começa a pensar, se a igreja de Éfeso era uma igreja tão forte, tão importante, que cumpria aquilo que Deus tinha, por que João, em Apocalipse, recebeu uma visão de que a igreja de Éfeso ela já não era mais aquela, e como João mesmo escreve, ela era uma igreja que tinha caído e que tinha que se arrepender? Deus sabia tudo o que a igreja de Éfeso fazia. Eles foram críticos demais em relação aos pseudo-apóstolos que apareciam. E eles haviam sofrido por conta de Jesus. Eles sofreram por Jesus. Mas mesmo assim eles abandonaram o primeiro amor e era necessário que eles retornassem. Era necessário que eles tomassem alguma atitude para voltar a esse primeiro amor. Ou seja, a gente já começa a entender que o primeiro amor, ele é uma coisa que você tem, mas é uma coisa que você pode perder. E a gente vai começar a entender agora o que é o primeiro amor. O primeiro amor, para começar, ele não é de caráter temporal. O primeiro amor não tem a ver com quando você acabou de se converter. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui com esses textos, e a gente vai entender um pouco mais disso. Eu mesmo fui alguém que sempre acreditou que o primeiro amor era aquele amor bobinho que você... Bobinho, ó, com todo respeito. Era aquele amor que você tinha quando você começava a caminhada com Cristo. É aquele amor, aquela paixonite da adolescente, sabe? Que a pessoa vira o mundo da outra e eu não sei como que eu vou viver sem você. É mais ou menos o que acontece quando a gente se converte, quando a gente se batiza. Todo mundo aqui passou por isso. Você quer pregar para todo mundo. Esse não é o primeiro amor. O primeiro amor, ele vai além disso. O amor é maior que a paixão. No amor, você não toma atitudes sem consciência. Você não toma atitudes por impulso. No amor, você tem sabedoria. Você já sabe o que você vai fazer. Você já sabe se você está tomando a atitude certa ou não. É uma atitude mais consciente. Então, o primeiro amor, ele não é temporal. O primeiro amor não é o que você teve, o que eu tive no começo da conversão. Então, o que é o primeiro amor? O primeiro amor por Cristo não é o temporal, é aonde Cristo está ocupando na tua vida. É o lugar que Cristo ocupa na tua vida. O primeiro amor é o quanto que Cristo ocupa na minha vida e na sua vida. E João, ele discorre muito sobre esse assunto. Em suas cartas, na primeira epístola, ele nos apresenta que Deus é amor, lá em 1 João 4,8. E mais para frente um pouco, em 1 João 4,19, João disse aquela frase que você já deve ter visto em convite de casamento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Então João fala muito sobre esse primeiro amor. Tem outras pessoas influentes do começo da igreja que não foram os apóstolos, mas por exemplo, Agostinho. Agostinho, ele... Em Confissões, ele admite que Deus havia ferido o seu coração com uma palavra, então ele amou o Senhor. Mas na continuação do livro ele indaga: o que eu amo quando eu te amo, Deus? O que eu estou amando quando eu amo a Deus? Você já parou para pensar isso? O que eu amo quando eu amo a Deus? E aí a gente começa a entrar em uma outra questão. Essa pergunta nos leva ao porquê nós acabamos partindo para um lugar onde nós perdemos esse amor. Se no começo da nossa conversão nós dizemos tanto que nós amamos Jesus, e às vezes você não se vê mais sem Jesus, às vezes eu não me vejo mais sem Jesus, como será a minha vida sem Jesus? Eu não consigo mais imaginar como é isso. Então como que a gente perde esse amor? Como que de um ponto em que Jesus faz total sentido na minha vida, eu entrego a minha vida e tudo que eu sou para Ele, Ele passa a não valer mais nada na minha vida?
Ele não tem mais relevância nas opções que eu escolho, ele não tem mais relevância nas minhas atitudes. Eu tomo a atitude que eu quiser, que eu bem entender. Aonde isso acaba? E aí nós entramos na pergunta, por que nós perdemos o primeiro amor? Calvino, ele diz que o coração do homem é uma máquina de criar ídolos. E se você parar para pensar, é realmente assim. Durante a história, a gente percebe que o povo de Israel, ele era um povo que foi levantado para construir altares para Yahvé, para Yahweh, como você quiser, para Jesus, para Deus. Mas mesmo assim, o povo de Israel, ele passa a ter olhos para deuses falsos, e assim eles começam a erguer altares em devoção a esses deuses. E isso demonstra como o nosso coração sempre busca algo para adorar. O nosso coração sempre vai buscar alguma coisa para adorar. E se Jesus não estiver em primeiro lugar no meu e no seu coração, nós vamos colocar outra coisa lá. Porque o nosso coração foi feito para adorar algo. Você já parou para pensar nisso? Que sempre tem alguma coisa que está em primeiro plano na sua vida? Eu já parei para pensar nisso, quando eu estava escrevendo essa palavra. Sempre tem alguma coisa que está acima de tudo. E quando isso não é Deus, a gente começa a tomar o caminho errado. E é nesse ponto que a gente começa a perder o primeiro amor. Porque o primeiro amor é colocar Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós buscamos algumas coisas que não são lícitas. Às vezes nós recorremos para o primeiro lugar as drogas, as bebidas e tudo que não é lícito, tudo que nós não deveríamos fazer. Mas às vezes nós colocamos neste lugar coisas que são lícitas. O que está ocupando o teu coração hoje em primeiro lugar? Às vezes o que está ocupando o seu coração hoje, ou o meu coração, o meu no caso eu não tenho, mas às vezes o que está ocupando o teu coração é teu filho, tua filha, seus filhos. Eles estão em um lugar acima de Deus. Às vezes o que está ocupando o teu coração é o teu casamento. É errado se preocupar com o casamento, gente? Não é errado. É errado você se preocupar com o seu esposo, com a sua esposa? Não é errado. Agora, quando isso toma o lugar de Deus, até uma coisa boa, ela passa a se tornar um pecado. O que tem estado em primeiro lugar no seu coração? Às vezes é o dinheiro, a família, o casamento, os seus filhos. E quando isso vai entrando no lugar de Deus, logo a gente perde. Logo a gente perde o primeiro amor. Porque a gente começa a nos saciar com outras coisas. Outras coisas são mais legais, é melhor. Entendeu? Eu ver minha família feliz é óbvio. Às vezes o teu trabalho está tomando lugar. Por quê? Porque você quer trabalhar porque você quer dar uma boa vida para sua família, e não tem nada de errado nisso. O problema é quando isso começa a tomar o lugar de Deus na sua vida e no seu coração. Os nossos olhos começam a ficar fascinados com algo que não é o Senhor. E a idolatria é justamente isso. Nós temos um certo preconceito de achar que idolatria só tem a ver com imagens. Idolatria não tem só a ver com imagens. A idolatria pode ser da pessoa que está do seu lado. Pode ser o seu marido, sua esposa, pode ser seu filho, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho. Às vezes nós colocamos coisas justas e honestas no lugar de Deus sem perceber. E aí quando a gente acorda, Deus não é mais o nosso primeiro amor e a gente não sabe onde a gente perdeu isso. Nós fazemos isso porque nós buscamos em outro lugar algo que só Deus pode nos entregar. Nós buscamos no dinheiro um vazio que só Deus pode preencher. Nós buscamos no casamento um vazio que só Deus pode preencher. Nós buscamos nos nossos filhos um vazio que só Deus pode preencher. Então a gente volta para esse questionamento de Agostinho, que ele havia feito: o que eu amo quando eu te amo, Deus? O que eu estou amando? Isso nos alerta para o que nós temos como imagem de Deus. O que é o teu Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já se indagou? Quando você fecha seus olhos e vai orar e vai pensar em Deus, qual é o Deus que você pensa?
Por que eu estou perguntando isso? Você pode ter pensado, Vlad, é o mesmo Deus que você? É a mesma Bíblia que a gente acabou de ler? É o mesmo Deus. E eu posso te dizer, te garantir que pode ser que não seja o mesmo Deus. Levando no contexto geral, Deus, Ele fez nós para Ele. Amém? O pecado veio para o mundo e nos cegou, certo? O pecado nos cega. Para quê? Para que a gente não perceba que Deus tem que ser a única coisa na nossa vida. A Larissa comentou isso no começo do culto. Nós precisamos pensar e viver como a única coisa. Deus é a única coisa para nós, como está em Salmos. Deus ele tem que ser a única coisa para nós, porque nós fomos feitos para adorar Ele em todo o tempo. O pecado nos cegou e agora nós buscamos preencher essa lacuna. E logo é assim que nasce a adoração a outros deuses e a adoração à imagem do Senhor de forma deturpada. O que seria isso? A imagem do Senhor de forma deturpada é quando acontece assim, você pensa, Deus não gosta disso. Não, disso aqui Deus gosta, mas disso aqui Deus não gosta. E aí é tudo fruto da sua cabeça, porque em momento nenhum você consultou a palavra dele, para saber se é disso que ele gosta ou não gosta. Então quando você começa a acreditar que Deus é daquele jeito, de um jeito que você falou, Deus é desse jeito aqui, ó, Deus gosta disso aqui, ó, mas isso aqui não tem base bíblica nenhuma para você dizer se Deus gosta ou não. Você está moldando o Deus que você quer. Esse não é o Deus de Israel. Nós começamos a moldar um Deus bonitinho, um Deus do nosso jeitinho, um Deus que tem a mesma ideologia que eu tenho, um Deus que acredita nas mesmas coisas que eu acredito, um Deus que condena as mesmas coisas que eu condeno e não as que Ele condena na palavra dele. Nós começamos a moldar um Deus feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós começamos a acreditar em um Deus que acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos e não o contrário. Não sou eu que me moldo conforme o que o Senhor quer, mas é que Ele começa a se moldar. E esse não é Deus. Será que nós temos criado um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança? O coração da igreja de Éfeso, ele tinha sido corrompido. Ele havia sido corrompido. Em João está dizendo, em Apocalipse está dizendo, nós lemos. Você precisa entender que você se corrompeu e você precisa voltar. A igreja de Éfeso perdeu o lugar de completude e satisfação, porque Cristo não estava mais em primeiro lugar. Algo estava ocupando essa posição. E este mesmo é o lugar da perca do primeiro amor. É ali que nós perdemos o primeiro amor. É quando nós não entendemos mais que nós temos que fazer a vontade dele e não o contrário. O próprio Agostinho, ele vai dizer: fizeste-nos para ti, e nosso coração só encontrará repouso se ele estiver em ti. Ou seja, nós só vamos viver o primeiro amor quando o nosso coração estiver com Deus como o primeiro amor nele. Nós só iremos viver o primeiro amor se isso acontecer. Às vezes você pode estar se indagando até, será que eu já perdi? Será que eu não sei mais onde está esse primeiro amor? E a gente vai começar a entender mais ainda isso aqui. Porque Éfeso, como eu falei, era uma igreja que vivia por fé e a igreja expandia. Nós tivemos aqui há poucos dias o culto da multiplicação. Foi uma bênção aquilo. É uma maravilha eu lembrar de quando o pastor começou com as células lá no início e hoje a gente alcançar 20 células. Só que olha como a vontade de Deus é uma vontade louca e às vezes a gente não entende. Agora mudando um pouco para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia, mas Deus deixou de estar em primeiro lugar lá. A igreja de Éfeso pode ser uma igreja que você olhava e falava: nossa, olha esses LEDs dessa igreja, esse telão. Olha como pisca quando toca o louvor. Mas era uma igreja que não agradava a Deus. Tanto que Deus deu a revelação para João. Uma exortação, não foi
Ah, não, você está bonitinha, continua assim. Não, foi se arrependa, porque você está pecando, você precisa voltar. Vocês estão errados. Foi isso que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Éfeso operava boas obras, mas o coração estava distante. Por isso, após comunicar o problema da igreja, Jesus continua a exortação para que eles lembrassem de onde haviam caído e se arrependessem. A perda do primeiro amor não é apenas uma situação. A perca do primeiro amor é um pecado. Jesus manda se arrepender porque perdeu o primeiro amor. Ou seja, a gente está falando de uma coisa muito séria. Por diversas vezes eu já ouvi alguém falar, eu não tenho mais o primeiro amor, como se fosse assim, eu pequei, tá tranquilo, sem arrependimento. Mas quando a gente vira essa chave de entender que perder o primeiro amor é um pecado, começa a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais sério essa história. O ponto que a gente chega é, a igreja de Éfeso é uma igreja que crescia e cumpria os mandamentos, mas era uma igreja que estava em pecado. Ou seja, isso liga um alerta gigantesco no meu coração quando eu entendi isso aqui. Por quê? Porque eu posso estar servindo e Deus pode não estar em primeiro lugar no meu coração. Meu irmão, você pode estar servindo e fazendo a obra de Deus e Deus não estar em primeiro lugar no seu coração. Deus pode ter saído deste lugar. E é uma coisa que a gente precisa voltar sempre e prestar atenção todos os dias. Jesus, será que você está em primeiro lugar? Se você não tiver, eu estou pecando. Eu preciso que você volte para o teu lugar dentro do meu coração. E a gente começa a entender que a fé sem obras é morta. Amém? Está na palavra de Deus. Mas a obra sem fé, ela também é morta. É uma com a outra. O questionamento que a gente precisa responder aqui é: se não estamos amando a Deus, o que nós estamos amando no lugar dele? Meu irmão, será que teu ministério não tomou o lugar de Deus no seu coração? Será que a sua família não tomou o lugar de Deus no seu coração? É perfeitamente possível você amar a sua família mais do que todas as coisas, mas Deus está acima dela. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível você enxergar toda a segurança no seu trabalho, no seu dia a dia, mas Deus estar acima dele. E a sua segurança ser Ele. Então nós devemos voltar ao primeiro amor. Nós devemos voltar ao lugar onde nós somos fascinados e satisfeitos pela beleza de Deus. Nós precisamos entender o quão lindo Jesus é e tudo aquilo que Ele fez por nós. Foi por isso que um dia você aceitou Ele. Foi por isso que um dia você entregou a sua vida a Ele. Porque em algum momento Jesus foi a única saída na sua vida. Em algum momento você não tinha mais para onde ir. Ou em algum momento você viu Jesus como a única coisa que você podia se interessar. Essa é a única resposta, esse é o único caminho. Algum dia você viu isso. Se você está longe deste lugar, você precisa voltar. Nós precisamos voltar para este lugar. Todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma grande tendência de começar a acreditar que as obras que Deus faz através das nossas mãos, elas são os nossos feitos. Nós devemos aprender que o que Deus busca não são filhos que chegam na mesa com várias coisas. Deus busca filhos que chegam com as mãos vazias e com o coração puro, para que Ele possa encher as suas mãos, para que Ele te entregue algo para fazer, para que Ele encha o seu coração, para que seu coração esteja alinhado com o que Ele tem para a sua vida. Isso é estar no primeiro amor. Isso é ter o primeiro amor. Um coração sem vaidades. Este é o lugar de uma só coisa, como está lá em Salmos. É buscar estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Isso deve ser o que nós buscamos. Voltar ao primeiro amor é o que está lá no primeiro mandamento, expresso por toda a história de Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Marcos 12:30.
É a partir desse lugar que as nossas mãos devem começar a fluir. É a partir do momento que eu entendo que Deus está em primeiro lugar, que eu cheguei diante dele com o meu coração puro, com as minhas mãos vazias, para que ele encha meu coração e as minhas mãos da obra que ele tem para a minha vida. A partir desse momento nós começamos a entender tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E volta naquela pergunta que eu fiz no começo. Por que nós decidimos sair de casa e estar aqui? Tem alguma coisa. Precisa ser algo mais. Precisa ser um pouco mais de Jesus. Basicamente, Jesus já nos demonstra o que fazer no verso que a gente leu. Nós precisamos lembrar do lugar que caímos e nos arrepender. E relembrar o lugar que a gente caiu não é lembrar o dia. Você não vai conseguir lembrar o dia. Eu tentei lembrar o dia. Já, não dá. Você não sabe que dia que alguma coisa tomou o seu coração. Você não lembra o dia exato, a hora exata, o momento exato que isso aconteceu. Você só sabe se você está no primeiro amor ou se você não está. E já é o suficiente para o que Jesus quer fazer na tua vida. Entender aonde o seu coração se encontra hoje é o suficiente para o que Deus quer fazer a partir de hoje. O que aconteceu, o que caiu, esquece, ficou para trás. Jesus quer começar a traçar uma nova linha com você a partir de hoje. Uma nova história. Você voltar ao caminho dele. E às vezes a gente começa a pensar que talvez seja muito tarde. Ah não, primeiro amor lá quando, eu me converti, era adolescente, não desligava, estava tranquilo, pulava, corria, evangelizava, tinha saúde e tal. Agora não, tenho filhos, tenho netos, não sei. Já não dá mais tempo, não. Misericórdia, não fala isso. Se você está nessa terra, ainda é tempo. Se você está nessa terra, ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda é tempo de Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus não está condenando o feitio das obras, mas aonde está o coração. Por isso nós precisamos nutrir o nosso coração em um lugar de intensidade e devoção ao Senhor. E a gente vai começar a entender como que nós fazemos para ter esse tempo, para voltar. Às vezes Deus já está falando no seu coração e você está falando, eu preciso voltar hoje, preciso voltar agora, eu perdi esse lugar. Deus já não está mais no primeiro lugar. Às vezes você vai pensar, não Vlad, tá uma correria, meus filhos, minha casa, não está legal. Você já parou para pensar que às vezes tua vida pode estar desalinhada dessa forma porque as coisas tomaram o lugar uma da outra? Você já parou para pensar que às vezes tudo desalinhou, você começou a colocar outras coisas no lugar onde não deveria estar? Eu cansei de passar por isso, de ter que Deus chegasse em mim e falar, acorda, esqueceu? Volta. Teve uma época, isso faz alguns anos, eu tinha mudado de profissão, e aí aquele negócio, você está aprendendo uma profissão nova, você mergulha de cabeça e começa a aprender coisas novas, e aí você quer aprender mais, porque você quer evoluir mais rápido, já estava casado, e aí você quer evoluir mais rápido, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar água, luz, amém? Todo mundo tem boleto, né? Eles chegam, sempre chega, todo mês. E aí o que você pensa? Começou o mês, cai o salário, a gente paga tudo. O que a gente faz depois? Rala, porque mês que vem ele vai vir de novo. Ele está lá. E aí, tinha que correr. Eu saí de um emprego para ir para um estágio. Passei a ganhar R$700 por mês. Que maravilha. Eu tive que confiar em Deus. Não tinha explicação. Minha mulher está ali, ela pode falar. A gente não sabe como a gente passou por aquele tempo. A gente não sabe. O pastor sabe muito disso. A gente viveu total a confiança de Deus. Eu não sabia o que ia acontecer mês que vem. Mas eu só sabia que eu precisava continuar, porque eu precisava de uma nova profissão. Só que em certo momento, eu comecei a perceber que eu já estava colocando uma coisa na frente da outra. A minha profissão já tinha tomado o lugar de Deus.
E eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui. A minha profissão começou a tomar o lugar de Deus. O meu ministério já começou a ficar um pouco de lado, porque eu não tenho tempo, não consigo, não dá. Você já começa a falar não, mais não do que sim, porque você tem que ficar, que você tem que trabalhar, que você tem que estudar. E aí chegou um momento que Deus falou para mim, não, agora você vai parar. Você vai parar porque você está longe daquele primeiro amor. Hoje eu entendo o que é o primeiro amor, mas naquela época estava meio perdido. Perdido no sentido de não entender o que era o primeiro amor, tá, gente? Eu era crente. Deus precisou me dar um chacoalhão. Mas a partir desse momento em que as coisas se alinharam, já não era mais o meu esforço que estava fazendo. Já era Deus. Eu apenas vivia e cumpria o que Ele tinha dado nas minhas mãos. E tudo que estava em volta ia sendo acrescentado. Tudo que estava em volta ia sendo acrescentado. Eu não sei o que aconteceu. Se você chegar para mim e falar, Vlad, como aconteceu? Eu não sei de onde veio. Deus te abençoe, Rosana. Multiplique na sua vida. Se você me perguntar de onde veio, Vlad, essas coisas, eu não sei. Eu não vou conseguir te explicar. É igual ao meu casamento. 2 quebrados, saindo da adolescência, bem dizer, né? 20 anos, casei com 20 anos. E a gente fez um casamento. Tem algumas pessoas que estão aqui que foram. Gente, aquilo lá que vocês viram, eu não sei como foi pago. Eu não sei como foi pago. Tá ali, ó. Eu tô mentindo? Eu não sei como foi pago. Eu só sei que aconteceu. Eu só sei que eu devolvi as graças para quem merecia, que era Deus. Porque se fosse pela minha força, não ia dar nada certo. E Deus foi, momento após momento, me mostrando que não adianta eu pensar que é a minha força que vai fazer algo. Meu irmão, coloca isso na sua cabeça, no seu coração. Não é a nossa força. Quando nós entregamos na mão dele, é muito mais fácil. Não quer dizer que você não vai precisar continuar trabalhando. Infelizmente, você vai ter que continuar trabalhando, não tem muito o que fazer. Os boletos vão continuar chegando. Mas a diferença é que o seu coração vai estar em paz. Porque você sabe que o Deus que você crê está fazendo tudo por você. Nós temos 3 ferramentas para cultivar o primeiro amor. A primeira delas, você já deve imaginar, é a oração. A oração é a principal ferramenta, ou uma das principais. Essas 3 são importantíssimas, mas ela tem um lugar especial no meu coração, porque é através dela que você se comunica com o Pai. É através dela que você não perde a intimidade. Como que você vira muito amigo de uma pessoa? Conversando. É igual os antigos falavam, né? Comer 1 quilo de sal, que demora. E o sal acaba bem quando você não está esperando. É andar dia após dia com aquela pessoa. É caminhar com ela, conhecer as partes boas dela, mas conhecer também as partes ruins. É você entender onde a pessoa está bem, onde ela está mal. Você conhecer e saber como a pessoa está só de olhar. Mas isso só vem através da comunicação, isso só vem através da conversa. E é assim com Deus. Ele nos deixou essa ferramenta para nós não perdermos o primeiro amor. Para nós estarmos em comunicação constante com Ele. A oração é o momento em que nós colocamos diante do Senhor, a fim de que Ele venha nos moldar e mudar, para que a cada passo a gente se torne cada vez mais semelhante com Ele. A segunda ferramenta, a Bíblia. Eu comentei aqui, né, sobre como acontece a questão de nós começarmos a moldar um Deus que acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos. Isso é até estranho de falar. Mas um Deus que pensa como nós pensamos e não como a palavra. Como que você evita isso? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Aquele que veio, que morreu por mim e por você. É através da palavra dele que nós deixamos de moldar um Deus conforme nós queremos, a nossa imagem e nossa semelhança. O terceiro, jejum. O jejum é o momento onde você abdica de uma coisa que você quer muito, que satisfaz a tua carne, para que você possa estar mais próximo, mais vulnerável, mais próximo de Deus, mais perto daquilo que Ele tem. O primeiro amor, como a gente entendeu,
ele não é uma coisa temporal. Ele é uma coisa, o primeiro amor tem que ser vivida na nossa vida ordinária. O que é vida ordinária? Dia a dia. É lá no seu trabalho, é lá de manhã quando você acorda com remela e você não quer levantar de jeito nenhum. Quando você senta na beira da cama e fica meia hora olhando para o além, sabe? Se você não passou por isso, sinto muito, eu já passei várias vezes. Você levanta de manhã e você não sabe para onde você vai, você só fica parado olhando para o nada, assim. Tua cabeça vai longe. É nesse momento que Deus tem que estar também no nosso coração. É nos momentos bons e nos momentos ruins. É assim que nós cultivamos o primeiro amor. É assim que o primeiro amor continua na nossa vida. Deus se torna, fica em primeiro lugar. Assim como nos altares levantados era necessário que o sacerdote ele mantivesse o fogo aceso, como está lá em Levítico 6. Era preciso que eles cuidassem daquele lugar para que a chama nunca apagasse. Nós precisamos nutrir o primeiro amor nesse lugar com uma vida de beleza e fascínio ao Senhor. Compreender que Cristo é o nosso bem supremo é uma chave essencial para nós voltarmos ao lugar que Éfeso havia caído. Nós entendermos que Cristo tem que estar em primeiro lugar é fundamental para que Ele se torne a referência na nossa vida. Para que nós possamos caminhar cada dia, dia após dia, sendo semelhantes a Ele, cada vez chegando mais próximo disso. Eu falei um tempo atrás no culto de jovens que Deus colocou uma palavra no meu coração que tem ardido. Que é quando Paulo fala que ele quer conhecer Jesus a um ponto que as coisas desse mundo não signifiquem mais nada para ele. Paulo diz que tudo é perca, tudo é lixo, conforme ao que Jesus, conforme a conhecer mais a Jesus, andar, caminhar, estar mais próximo de Jesus. Você já pensou? Às vezes eu paro para pensar, o que será que Paulo viu quando ele estava a caminho de Damasco e ele ficou cego 3 dias? O que foi que ele viu? O que Moisés viu? O que esses homens viram que nada mais fez sentido na vida deles a não ser seguir a Deus? Você já parou para pensar? Nosso coração ele precisa mudar para uma oração de Deus, me mostra o que esses caras viram, porque eu quero viver assim. Às vezes pode parecer uma loucura você falar isso hoje, seu coração. Porque a distância temporal é alta, né? Lá quando Abraão saiu da terra dele, era tudo diferente, né? Se tivesse um camelo, você era rico. Hoje em dia não é bem assim, né? Enfim, é diferente. Mas nós podemos viver a nossa vida como nós vivemos hoje, com Deus no primeiro lugar. Nós podemos caminhar com Cristo e nós seguirmos uma carreira. Isso é totalmente possível. Nós podemos caminhar com Cristo e nossa família ser feliz e unida. Olha o tanto de família feliz e unida que tem aqui. Caminhando com Cristo. Você não precisa deixar os seus filhos de lado para Cristo ser o primeiro lugar. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Você ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo, mas Cristo ainda ser o principal na sua vida. Dei um exemplo para os jovens esse tempo atrás, eu tenho visto cada vez mais ser um absurdo. Alguém falar assim, eu amo mais a minha esposa do que meu filho. Se você falar isso lá fora, você corre o risco de ser linchado. Mas eu usei o exemplo de você, Naldo e Pati. Eu falei, o dia que o Vitor casar, mas aí eu lembrei que tem o Murilo também, mas o dia que for os dois casar, só vai ficar o Naldo e a Pati. E aí? O Vitor vai pro lado dele, o Murilo pro lado dele. Eu sei, Pati, dói, mas vai ter que acontecer. Cada um vai pro seu lado, e o que sobra é o pai e a mãe, é o marido e a esposa. São eles. Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Com Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que os problemas da sua casa que você está tendo, eles vão todos ser resolvidos. Isso é loucura, né? O seu marido ou sua esposa, eles não são a prioridade da sua casa. Deus se torna a prioridade. E mesmo assim os problemas se resolvem. Porque quem era para estar no lugar, ele está.
Deus tem que ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser dele. E a partir do primeiro lugar é que as coisas começam a se fazer. É o versículo conhecido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Que daqui não deu para ouvir muito bem. É buscar o reino de Deus, é Deus estar em primeiro lugar e todas as outras coisas vão se alinhando. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a gente vai orar para encerrar. Pode ser que você chegou aqui hoje com uma expectativa totalmente diferente do que você está agora. Pode ser que você chegou aqui hoje com a sua família destruída. Pode ser que você chegou aqui hoje sem uma resposta para uma pergunta que você precisa. Mas eu espero que agora você entenda que não importa a questão que seja, se Deus estiver em primeiro lugar, isso vai ser resolvido. Deus só precisa estar em primeiro lugar no seu coração. Você precisa voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o lugar que Deus ocupa no seu coração. O que tem ocupado esse lugar? Será que você consegue renunciar a isso hoje? E convidar o Senhor para estar neste lugar? Será que hoje chegou o dia do arrependimento? De nos arrependermos e colocar o Senhor no lugar que Ele não deveria ter saído? Para a gente poder cultivar esse primeiro amor, para esse primeiro amor continuar no nosso coração, para a nossa vida voltar a fazer um sentido. Eu sei que pode ser que os dias não tenham sido fáceis na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Mas faz uma reflexão. Será que o Senhor tem estado no primeiro lugar? Será que o Senhor tem estado no lugar mais alto do seu coração? Nós precisamos entender o que Paulo disse, para que tudo nessa vida se torne perca, comparado a conhecer o amor de Deus, comparado a conhecer Jesus, comparado a se aprofundar no conhecimento dEle. Eu quero te convidar nessa noite, aí no seu lugar mesmo, se você entende que Jesus precisa voltar para o primeiro lugar, se Ele não tem estado neste lugar, para que Ele volte, para que tudo possa se alinhar na sua vida, e para que você firme um propósito com Ele a partir de hoje. Deus, eu vou regar o primeiro amor, dia após dia. Eu vou orar, eu vou ler a Tua palavra, eu vou jejuar por isso, mas eu não quero mais perder, eu não quero mais cair neste lugar. Nós tratamos com pecados geralmente coisas sujas, coisas que todo mundo sabe que não é certo. Mas às vezes nós erramos justamente nessas coisas que nós achamos que não faz diferença. Meu irmão, sua vida será uma e outra depois de Jesus ocupar o primeiro lugar. Quem está te falando aqui não é alguém que só leu a palavra, é alguém que viveu isso na pele. Eu contei aqui para vocês uma parte. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Eu quero te convidar a orar sobre isso. Coloque a mão no seu coração se você sente que você precisa voltar para esse lugar, e a gente vai orar junto. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Deus, a palavra que o Senhor deu para a igreja de Éfeso. Deus, que talvez no coração deles nem fizesse sentido, Pai, que isso fosse um pecado, mas o Senhor deixou claro que eles precisavam se arrepender e voltar, Pai. Deus, então eu estou aqui hoje, diante de Ti, Deus, com o coração aberto, para que o Senhor, Deus, tome o lugar que é devido, Deus, em minha vida e na vida desses irmãos. Pai, que nós possamos voltar, Deus, que o Senhor possa voltar, Deus, ao lugar que o Senhor nunca deveria ter saído. Deus, eu não sei o que tem ocupado o coração dos meus irmãos, se é dinheiro, se é família, se são os problemas, quais são esses problemas. Pai, mas eu oro para que o Senhor fortaleça, Deus, cada um deles. Pai, para que essa palavra possa fazer sentido, Deus, e que a partir de hoje nós possamos cultivar, Deus, o primeiro amor.
Deus, que nós possamos cultivar, Deus, a caminhada contigo, que nós possamos crescer, Deus, até o dia que nós olhemos para trás e nós possamos dizer que nada mais nessa vida faz sentido, Deus. Que tudo é perca considerado a conhecer mais o Senhor. Deus, eu quero esse coração, Pai. Deus, nós buscamos, nós pedimos, Deus, volta ao seu lugar, Pai, no nosso coração. Que é o primeiro lugar, Deus, acima de todas as coisas. Quero convidar você a ficar de pé, para que você possa cantar essa canção. E continue meditando, meu irmão. Continue meditando, feche seus olhos. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Ah, Jesus, Deus, tua presença vale mais que qualquer outra coisa, Senhor. Deus, o Senhor é o tesouro precioso, Deus. Deus, o Senhor é aquilo que tem que estar acima de todas as coisas. Deus, não há mais nada. O véu se rasgou, Senhor. O véu se rasgou, Pai. Oh, Deus, esteja conosco, Jesus. Meu irmão, será que você consegue cantar para Deus, esquecer todos os seus problemas e pensar só na beleza de Cristo, só naquilo que Ele é para você, ou naquilo que um dia Ele foi? Você consegue resgatar o dia que você entregou sua vida para Jesus? Você consegue se lembrar do dia que nada mais fazia sentido, só Ele? Qual foi a beleza que você enxergou em Cristo naquele dia? Qual foi que você viu nele que nada mais fez sentido? Que os vícios não fizeram sentido mais? Que Ele te transformou? De onde Ele tirou? O amor que você sentiu quando Ele te abraçou, quando ninguém mais queria te abraçar, quando ninguém mais via valor em você.
Talvez ele tenha sido o único que olhou para o seu coração e falou: ali tem uma joia preciosa e eu vou morrer por ela. Talvez não, ninguém enxergou o valor que Jesus enxergou em mim e em você. Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Nessa noite nós queremos que o Senhor faça a sua obra, Pai. Oh Deus, tira as escamas dos nossos olhos. Deus, se nada disso fez sentido, Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos entregar o nosso coração totalmente a Ti de novo. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Isso é Amém. tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Glória a Deus, palavra poderosa, palavra maravilhosa. Antes de encerrar, você precisa sentar rapidinho. Eu quero dar 2 avisos aqui importantes, para que nós não possamos estar esquecendo das nossas lives, né? Uma nova chance que estamos tendo aí durante toda a semana, e é importante que você participe, né? Que acontece todas as segunda-feira às 20 horas, que está lá no Face, no Insta. Então não deixe de participar, né? Tem sido bênção. Também o nosso encontro de criança. Se você não tem criança na idade ali de 7 a 11 anos, mas tem um vizinho, mas tem um sobrinho, tem um neto, mande para esse encontro com Deus. É maravilhoso, é um momento tremendo que essas crianças vivem, e faça isso. Ou se você também não tem criança, mas quer abençoar alguma criança, também você pode fazer isso. Amém, queridos? Dê, irmão, a mão aí para o irmão que está do seu lado. Vamos estar encerrando esse culto nessa noite com essa palavra poderosa, palavra maravilhosa. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que o Senhor Jesus, Ele tenha confrontado o seu coração. Se essa chama do primeiro amor, se esse fogo estava apagado, que a partir de hoje você possa acender novamente e viver o primeiro amor. Palavra maravilhosa. Feche os seus olhos. Faça a sua primeira oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite, por todas as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida nessa noite, pelo despertar que Ele despertou o seu coração nessa noite. Senhor Jesus, toma a frente das nossas vidas no decorrer de toda essa semana. Aqui temos vidas, temos irmãos, ó Deus, que durante toda essa semana, Pai, tem tantas coisas para resolver, tem tantas situações para estar à frente, cuidando, que o Senhor seja em primeiro lugar em tudo isso. Desde a segunda-feira até no próximo domingo, o Senhor possa estar tomando conta das nossas vidas, que podemos ter uma semana maravilhosa, uma semana cheia de vitória, cheia de bênção, independente das circunstâncias que vamos viver nessa semana. Mas o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o poder sobre as nossas vidas. Então pega, Senhor, cada um pega nas suas mãos, pega no colo, Pai, cada um aqui, Senhor, e esteja à frente de tudo, Deus, no decorrer de toda essa semana. Que possamos, ó Pai, ter uma semana em nome de Jesus, cheia de alegria, cheia de muita paz, cheia de muito amor. Que aonde os teus filhos aqui, ó Deus, colocar a planta dos seus pés, possam ser luz, possam levar vida, possam levar alegria. E que o mundo enxergue que há algo diferente nas nossas vidas, porque o teu amor está nas nossas vidas, que a tua alegria está nas nossas vidas, que a tua palavra esteja na nossa boca, para que nós podemos estar declarando palavras de vida, palavras de amor, para todos aqueles que o Senhor colocar nas nossas vidas no decorrer de toda essa semana. Então, Pai, em nome de Jesus, toma frente de cada um, meu Deus,
Que cada um possa ter uma semana repleta de bênção, repleta de vitória. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Diga uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para ele. Abençoe o seu irmão em nome de Jesus. Declare vitória sobre a vida dele durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém?